Que bom, bom ter vocês aqui. Se essa é a primeira vez, venha, tá? Porque aqui a gente tem esse momento gostoso de estar estudando um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu perguntei quem veio domingo passado, porque nós falamos sobre pedir perdão e perdoar. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu tive que pedir perdão para muita gente. E tive que perdoar muita gente também. E ser perdoada por muita gente. Né? Muita coisa. Assim, são coisas pequenas, às vezes. Né? Não matei ninguém, não fiz nada assim grave, né? Socialmente grave. Só para fazer uma aula bem prática, nós saímos daqui e brigamos, tá? Aconteceu, não sei o que foi, eu falei, o Fernando falou um negócio, eu falei outro, ele não gostou do que eu falei, eu fui tentar remendar, piorei a situação, falei, caramba, eu devia ter escolhido outro tema para a classe, porque parece que é a gente falar que aí acontece, é ou não é? Né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre como ficar rico, para ver se acontece. Não, mas é verdade, porque na hora, na hora que eu fiz aquilo que eu não devia ter feito, na hora me deu vontade de rir, que eu falei, caramba, isso não vai dar certo. O Fernando ficou bravo, e eu já fiquei, assim, fui falar, pedir perdão para ele, por dentro eu já estava dando risada, porque eu falei, gente, foi exatamente o que a gente falou na classe, e eu vou ter que pedir perdão. E vou ter que contar isso, porque já vai ser um bom exemplo para o pessoal, né? E aí eu já fiquei olhando para a cara do Fernando, porque uma coisa é você pedir perdão, que já é difícil para mim, que sou, né, naturalmente orgulhosa. Então, já é difícil. Quem é orgulhoso tem dificuldade de pedir perdão. E não pode falar, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Você tem que dar nome para aquilo que você fez e pedir perdão. Mas aí eu fiquei olhando para o Fernando, porque também é difícil perdoar. Porque é mais fácil a gente arquivar a pessoa, lembra do arquivo? É mais fácil, porque na hora que você precisa, você abre o arquivo e puxa e fala para a pessoa, não é? Mas aquele dia tal, a gente conheceu um casal, logo no início do nosso casamento, nós fomos fazer uma terapia de casais. Tudo que era para casal, a gente ia. Era encontro de casal, curso para casal, a gente fazia tudo. E nós fomos para terapia de casal, nem tinha problema, mas a gente foi para terapia de casal, porque a gente queria saber como era e fazer. E aí a gente, estando lá, encontrou uma senhora que tinha, na terapia de casal, era esposa do terapeuta. Ele falou, vou fazer esse grupo de casais, porque muitas mulheres se apaixonam por mim. Ele era um americano grandão, acho que inglês, né? Americano, sei lá, americano. Bonitão e tal. E ele falou, muitas mulheres vêm fazer terapia comigo e se apaixonam, literalmente se apaixonam, se declaram para ele e tal. Ele falou, elas acham que eu sou o homem ideal, porque eu estou aqui sentado, ouvindo os problemas delas, não critico, não faço nada, mas elas não entendem que eu sou o terapeuta aqui. Então, eu vou fazer o grupo de casais e vou trazer a minha esposa, para elas verem que eu também tenho defeito como marido. E fez o grupo, e foi ótimo. E a esposa dele, foi muito interessante, porque eu gravei isso. Ela falou assim, eu tenho uma mágoa dele muito grande, eles já eram casados há uns 25 anos, né? E aí a gente falou, nossa, uma mágoa dele, né? Um homem tão bonito, tão bonzinho, querido. O Fernando também era apaixonado por ele, eu e ele e tal. Nós dois éramos apaixonados pelo terapeuta. Aí ela falou, porque na primeira semana do nosso casamento, eu tinha passado todas as camisas dele e pus na gaveta. E ele abriu a gaveta e ele reclamou por que eu tinha feito aquilo com as camisas dele, que não era daquele jeito que ele gostava as camisas. E eu estou esperando para ela contar qual é a grande mágoa, né? E o Fernando também, todo mundo, acho que do grupo, esperando. E era isso, foi isso que ele fez. E ela guardou aquilo, e eu falei, Jesus, gente, eu não lembro nem direito qual foi a roupa que ele casou, que dirá o que ele me falou na primeira semana do casamento, pode ter reclamado de tudo. Mas a mulher arquivou aquilo por 25 anos, gente. 25 anos. E depois de um tempo a gente soube que o casamento deles acabou.
E ficou muito triste isso, porque a gente não pede perdão e não perdoa. Vamos recordar, então, quais foram as lições que a gente fez até hoje? Hoje nós estamos na quinta, não é lição, né? Quinto encontro, quinto momento de reflexão. Primeiro dia, o que a gente fez? Falou sobre o quê? Eu, um servo, né? Falamos do tema, falamos que nós não estamos falando sobre ser escravos, mas sermos servos, pessoas que servem ao Senhor. Está claro? Então, falamos da fundamentação e tudo mais. Segundo dia, nós falamos sobre o quê? A mente do servo, não foi isso? A mente do servo? A mente do servo transformada, porque o que nos guia, geralmente, é a nossa cultura, aquilo que nós aprendemos na família, aquilo que a gente vê na internet, é o que nos guia. Tem gente que fala, tal pastor me representa. Filho, ninguém vai te representar diante de Deus, não. É você mesminha, mesminho. Então, ninguém te representa. Você pode até gostar, mas quem te representa é só você, tá bom? Você diante de Deus. Então, a mente do servo. Depois nós falamos... Foi a mente do servo, foi a segunda ou foi a terceira? O servo é aquele que entrega, que se entrega a sua vontade, os seus bens, os seus filhos, o seu futuro, o seu passado. Nós falamos disso, tá certo? No quarto dia foi o servo é aquele que perdoa e que pede perdão. Porque essa é uma área difícil para quem é servo, porque mexe no nosso orgulho. Lembram da vontade? Agora, hoje, com esse pastor bonitão, nós vamos falar, o servo é aquele que obedece. Não é fácil obedecer, é que nem pedir perdão. Vocês lembram da história do menininho que eu contei? A ilustração, na verdade? Lembram do menininho? Menino, fica em pé. Menino não fica. Menino, fica em pé. E o menino não fica. Menino, fique em pé, estou mandando. E o menino fala, não fico. Aí a mãe ou a professora, sei lá, fala para ele, olha aqui, ou você fica em pé agora, aí o menino fica em pé e fala, eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. E a gente, às vezes, obedece desse jeito. De por fora, a gente está em pé, mas de por dentro, a gente está sentado. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse tema super importante. Por que esse tema, eu, um servo? Não é fácil. Se fosse um tema mais animador, como ficar rico, como ser feliz para a vida toda, talvez a gente tivesse mais pessoas, não sei. Mas tornar-se servo de Jesus é um processo mesmo. Eu estou aprendendo, o Fernando está aprendendo, e a gente está aí, só de ministério, mais de 40 anos de ministério. Fora o ministério, eu me converti muito cedo, então eu estou aprendendo a ser serva de Jesus há bastante tempo, para ver que eu demoro para aprender, né? Mas estou aprendendo. Então, a gente vai falar sobre o servo é aquele que obedece. Senta, meu amor, por favor, obedeça. Bom dia a todos vocês, tudo jóia, gente? Prazerzão estar com vocês de novo aqui, é sempre uma alegria, né? Um momento de encontrarmos em família e podermos conversar sobre assuntos importantes e tudo mais. A Ieda não contou um segredo, né? Às vezes a gente gosta de fazer alguma coisa errada, um para o outro pedir perdão, o outro perdoar, sabe por quê? No final de tudo, depois a gente termina em beijo e abraço. Não é verdade, amor? Não, a gente briga de verdade. Ah, briga de verdade também. Eu lembro quando eu brigava com a Ieda, logo no início do nosso casamento, né? Era terrível, né? Ela não sabia brigar direito, né? Eu brigava, ficava brigando com ela e discutia, tal. Aí, horas, né? Brigando no início do casamento, brigava horas, né? E chegava no determinado momento, vamos parar um pouco. Por que parar um pouco? Não, vamos começar a se beijar. Lembra que você falava? O que você falava para mim, lembra? A gente realmente discutia a relação. Que ele falava, agora chega. Eu falei, não, chega não, que a gente ainda não terminou de conversar. Tem isso para conversar.
E aí, o negócio ia longe, a gente era jovem, né? Tinha muito tempo hoje em dia. Vamos terminar logo esse problema, porque a coisa corre. E aí, a gente interrompia a nossa briga, não era briga, né? Nossa discussão familiar, para jantar. Agora vamos jantar. Então, já acabou. Eu falei, não acabou. Depois da janta, a gente continua, que nós temos que terminar esse, né? Com chave de ouro, resolver o problema. E antes, às vezes, eu falava, bom, ele está lá falando, bom, bonitão do jeito que ele estava, eu falei, espera só um pouquinho. Aí eu lá e dava um beijo nele. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou te dando um beijo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos aqui discutindo a relação, mas nada interfere o fato de que eu estou apaixonada por você, vou te dar um beijo. E ele ficava muito bravo quando eu fazia isso. Porque eu falei, olha, não tem nada a ver. Uma coisa é a gente discutir o problema que nós temos. Outra coisa é eu ser apaixonada por você. Eu dava uns beijos nele, ele ficava sem graça, tal, melhorava um pouco o clima. A gente jantava, ele achava que tinha passado. Eu falava, agora vamos sentar e terminar. Porque tem coisa para resolver aí, nós não vamos deixar isso passar. Mas foi muito bom, porque a gente, desde cedo, não botou pano quente ou pedra em cima dos problemas, né? E também a gente não ficava assim o tempo todo de cara feia. Dava umas bijocas, umas bitocas, se você está com seu marido, com sua esposa do lado. Lembre-se sempre disso. Uma coisa é a discussão, outra coisa é as bitocas. Nunca pode uma coisa interferir com a outra, certo? Meninas? Certo? E as mulheres são ótimas nisso, que a gente é mais afetiva, assim, mais expressa mais, né? Tá? Olha aí, os homens também podem. Bom, por isso que a gente está casado mais de 40 anos, 45, 46, 47. Né? Nós casamos extremamente cedo, né? E ela estava com 17 anos, precisei da autorização do pai, eu com 21, né? E nós nos casamos mais ou menos cedo, porque eu iria estudar fora, né? E, então, eu falei para ela assim, olha, eu vou fazer a faculdade fora de São Paulo, você pode ficar me aguardando 4 anos, ou a gente casa agora, a gente vai casado, né? Bom, imagina a decisão dela, né? Vamos casar agora, então vamos casar, né? Então, foi muito gostoso e, que nem a Eda falou, a gente conversa de tudo, né? E a gente trata todas as coisas, né? E tenta deixar tudo muito claro, nítido entre nós. Mas o afeto, né, como a Ida coloca para nós, ele é essencial na relação, porque a relação não é, que nem eu, muito assim, né, muito intelectualizado, tentando fazer a lógica da coisa, a racionalidade, buscando isso, tal, né? E a Ida sempre também tinha a sua razão, a sua lógica, mas muito mais afetiva do que eu, né? E ela sempre investiu muito na afetividade na nossa relação, e isso manteve, né? Então, o nosso relacionamento até hoje, né? A gente conversa muito, gosta de conversar bastante, mas a gente também se relaciona muito afetivamente. Fala, meu amor. É que tem pessoas aqui que não são casadas, senão fica parecendo que é uma coisa para casais, não é. Se você não está casado mais, ou não se casou, ou convive com seus pais, mora ainda com o pai, com o irmão, alguma coisa, é o mesmo processo, né? Não é uma relação só de casal que tem que ser assim, é entre nós aqui. A gente vai ter momentos em que a gente vai se desentender ou não concordar, mas não pode tirar o afeto da relação. A gente pode a gente pode discordar, pode até ficar chateado com alguma coisa, mas não pode tirar esse carinho da nossa relação, porque o que causa separação na igreja, na família, em qualquer lugar, não é discordar das coisas, mas é a maneira como a gente age quando discorda, que a gente vira a cara, a gente fecha o tempo, não. É na base da bitoca, é na base do abraço, isso é entre irmãos também, claro, homens com homens, mulheres com mulheres, né, respeitando aí essa questão. Mas é nós sermos afetuosos uns com os outros, a Bíblia diz isso, né? Então, a gente pode discordar, pode não gostar da opinião do outro, né? Pode até ficar bravo que aconteceu alguma coisa, ou a pessoa falou alguma coisa, mas nunca tirar o carinho e o afeto dessa relação. Isso não vale só para casais, vale entre nós, irmãos, na igreja. Está claro agora?
Irmãos, homens, vocês estão perdoados, não precisa dar bitoca, nada, tá? Já está tudo perdoado, tá tudo resolvido entre nós, tá joia? Então, tranquilo. Não espera uma bitoca do pastor, tá bom? Um ósculo santo, né, do pastor, né? Mas quando a gente fala de obediência, é um assunto que incomoda os nossos ouvidos, o ouvir, né, sobre essa palavra, pensar sobre ela. Lembranças vêm quando a gente pensa em obediência. Até a palavra é meio cheia, meio pesada para a gente, né, quando a gente fala em obediência. Mas, na verdade, ela teria que ser uma palavra de segurança, teria que ser uma palavra assim, de cura, uma palavra em que você vai realmente encontrar uma estabilidade na vida, uma relação em que você entende que você está sob um certo controle, um certo domínio que te protege, que te guarda, né? Então, quando a gente pensa em obediência, você tem que me obedecer, eu vou te obedecer, o nosso pensamento é muito errôneo, porque achando assim, as pessoas têm que nos obedecer, nós temos que obedecer às pessoas, e a gente não entende que o problema não é a pessoa, a outra pessoa, mas é o conceito obediência que eu tenho que usar e tenho que ser usado para poder compreender que isso me traz segurança, salvação, alegria, estabilidade. Como eu gostaria de ter obedecido mais os meus pais. Eu fui muito desobediente. E isso causou uma infinidade de inseguranças na minha vida, instabilidade no meu ser, porque eu não aprendi, e os meus pais não souberam obrigar a eu ser uma pessoa obediente. Então, eu era totalmente rebelde, eu era totalmente estranho a tudo isso. Por quê? O problema obediência, em vez de ser um problema, deveria ser, como eu falei para vocês, uma bênção, uma estabilidade, uma segurança, acontece desde o princípio. Quando Deus estabeleceu o mundo, criou o homem e a mulher, criou também para serem obedientes. E a obediência ali no paraíso, quando Deus criou todas as coisas, era para dar estabilidade, equilíbrio, controle, segurança. Não era uma obediência cega, não era uma obediência sem propósito. Era uma obediência que viria dar estabilidade eterna para o homem, segurança para sempre. E a gente vê que o primeiro problema que nós temos em relação à raça humana é que ela foi desobediente. Deus falou, olha, vocês podem tudo, pode curtirem tudo, pode ficarem como vocês quiserem, nós vamos nos encontrar, vamos ser felizes. E Ele criou a harmonia entre o homem, a mulher e tudo aquilo que Ele havia criado e com Ele mesmo. Ele falou, a única coisa que vocês não devem fazer é isso. É comer da árvore, do fruto dessa árvore. Por que Deus fez isso? Era no sentido dos homens entender que existia parâmetros, limites, estabelecendo um certo controle sobre toda aquela maravilha que estava à disposição deles. Vocês conhecem a história de Gênesis, conhecem a história de Adão e Eva. Eles falaram, deve ter coisa melhor, deve existir coisas que eu não sei. Eu quero saber como Deus sabe todas as coisas, né? Claro, a gente podia ficar deslumbrando um monte de palavras, um monte de ideias sobre isso, mas, em síntese, o homem e a mulher desobedeceram a Deus, e a única coisa que eles não deveriam fazer para a própria segurança e estabilidade deles e harmonia em tudo aquilo, foi o que eles fizeram. E ali causou uma eternidade de problema para nós, e por isso que Jesus veio, para morrer na cruz, nos salvar, nos libertar e nos fazer obedientes novamente a Deus. Então, o princípio da obediência está desde o início. Deus criou o mundo e o universo para que ele obedecesse. A palavra obedecer tivesse ordem, fosse ordenado, coordenado. Então, o mundo tinha uma certa ordem. E desobedecer essa ordem traz um caos. E foi isso que o homem fez. Ele trouxe um caos para a vida dele e para todo ser humano, e por isso que, por natureza, nós somos desobedientes. Por natureza, vamos supor, eu não sou uma pessoa, eu quero obedecer, me dá uma ordem, eu preciso, fala alguma coisa para eu fazer, tal, não. Por natureza, nós somos rebeldes. Mas quando eu conheço a Cristo,
Ele me restabelece, Ele me cura, me liberta e restabelece essa ordem na minha vida em que eu começo a entender que eu tenho que obedecer. Essa ordem que agora dirige e causa essa estabilidade que eu preciso. Então, muitos dos problemas que nós vivemos hoje em dia nas nossas vidas, na nossa vida adulta, é porque nós nos esquecemos que Jesus, quando entra em nós e nós o aceitamos como Senhor, Ele estabelece um novo reino, o reino de Deus, uma ordem de Deus que estabelece a nossa felicidade, estabelece a nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, as pessoas que nós estamos relacionando, com a própria natureza. Então, quando eu aceito a Jesus, eu aceito esse governo, esse reino de Deus, restabelecido por causa do sangue de Jesus, que perdoou os meus pecados desde Adão até aqui agora, para que eu seja restabelecido dentro de uma ordem. Ordem, né? Aquela ideia de obediência. Elas foram feitas para ser, a ordem foi feita para ser obedecida. Então, entenda assim que o fato de você, às vezes, ser rebelde, não é que você tem personalidade. A sua personalidade é de pecador, é de rebelde. Eu não gosto de obedecer, eu não gosto de ordem, eu não gosto que me mandem, eu não gosto disso. Claro, tem ordem que não tem cabimento, tem leis que não têm sentido, tem coisas... Nós estamos falando de uma outra dimensão. Não é só aquela dimensão, entendeu, que o seu chefe manda, você obedece, ou você manda aquilo, a outra pessoa tem que obedecer. Nós estamos falando de algo de natureza humana, que nós precisamos entender e compreender. E quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos coloca de novo nessa ordem, para nós usufruirmos tudo aquilo que Deus criou harmoniosamente. E para se manter essa ordem, eu preciso obedecer. Princípio de obedecer, primeiro a Deus, que criou todas as coisas. Depois, um outro princípio de obedecer, aquilo que Deus ordenou. E agora eu começo a obedecer aquilo que Deus ordenou e nos deixou para obedecermos, para se estabelecer a ordem na nossa vida. Então, quando eu entendo que por natureza eu sou rebelde, e a rebeldia não refere-se a um caráter forte, mas a um caráter pecaminoso contra tudo aquilo que tem uma ordem. Então, quando eu recebo a Cristo, e a palavra de Deus nos coloca assim, que nós recebemos o reino de Deus. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Não é porque Ele não nos ama e quer nos fazer escravos, quer nos colocar numa outra... Não, Ele quer colocar a nossa vida em ordem, novamente. Para nós vivermos o mais próximo possível daquilo que foi o paraíso, que o homem e a mulher desordenaram. Para nós possamos viver mais ou menos agora aquilo que vai ser o nosso futuro na eternidade. Uma ordem plena e completa que eu vou usufruir. Então veja que nós estamos trabalhando com princípios, com verdades, entendendo a nossa natureza e entendendo que quando eu aceito a Jesus, Ele começa a colocar ordem e eu tenho que começar a obedecer essas ordens, para que nós possamos ter uma vida de equilíbrio, uma vida que nós vamos usufruir tudo isso aí. Então veja, hoje nós vamos estudar, em poucos minutos, um livro da Bíblia que fala sobre tudo isso, em cima do nosso tema. Um livro todo, já pensou? Hoje você, agora de manhã, vai estudar um livro pleno, completo, de toda a Bíblia, vai ler comigo esse livro e fala, que hora eu vou sair daqui, né? Não importa, gente, fica tranquilo, né? O livro que você vai ler é um dos maiores livros da Bíblia que fala sobre esse assunto. Abra sua Bíblia no livro de Filemão. Não vai para o capítulo 2, não, só fica no capítulo 1 de Filemão. Senão você estraga a surpresa, né? Se for para o capítulo 2, você já...
Acharam Filemon? Está antes de Hebreus. Você tem várias cartas de Paulo. Essa aqui não é uma carta, é um bilhetinho. Né? Ele mandou um SMS, né, um WhatsApp, né, para Filemon. Né? As cartas de Paulo são intensas, grandes, enormes. Né? Mas aqui, Paulo escreve a Filemon um WhatsApp, ele escreve um SMS, né, manda um recado. Né? Tá depois de Tito, né? Depois de Timóteo, Tito, né? Minha Bíblia está na página 1579. Depois da página 1500 vai estar na sua Bíblia. Filemon, quem poderia estar lendo para mim 3 versículos? Todo mundo, cada um vai ler, tem que ficar em pé, ler bem alto, 3 versículos, se você ficar em pé, tá bom? Então, fique em pé, vira para o pessoal, para todo mundo escutar, e cada um vai lendo 3 versículos, até nós lermos todo o livro de Filemon. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arca, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Outra pessoa? Vai lá. Eu, quem quisera conservar comigo, para que eu continuo seguisse as visões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem que parecer, para que o teu benefício não fosse como conforto, mas voluntário. Porque bem pode ser Deus mostrar de por algum tempo, para que eu lhe tivesse graça. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como o irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como criança. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. Amém.
vocês leram um livro da Bíblia. Não é magnífico isso, né? Você atingiu um objetivo tremendo na vida, né? Queria ver quando você chega e olha, eu li o livro de Salmos, né? Eu li Crônicas, né? Então, mas hoje você conseguiu ler todo um livro da Bíblia. Vamos orar e vamos pedir a direção de Deus, da sua palavra nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa manhã. Estamos aqui abertos para que o Senhor fale conosco através da tua palavra que foi lida, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar sobre realmente sermos um servo obediente. Por isso, nos ajude nessa manhã, abençoe a cada um de nós aqui para que possamos ser edificados, Senhor, abençoados pelo poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quais são os sujeitos desse bilhete? Quais são os sujeitos principais desse bilhete? Paulo. Quem? Pode falar alto, irmãos. Não, principais, sujeitos principais. Nós temos quantos sujeitos principais aí? Paulo, Filemon e Onésimo. 3 sujeitos principais. Quer dizer, a história se dá, né, a carta, esse bilhete se dá nessas 3 personagens. Qual é o tema que é tratado ali? O que Paulo estava escrevendo para Filemon? Como? Para ele aceitar Onésimo, né? Por que ele tinha que aceitar Onésimo? Onésimo era o quê? Para ele ser aceito. Ele era escravo de quem? De Filemon. Ele era escravo de Filemon, Onésimo. E por que agora ele tinha que ser aceito? É uma lógica. Porque ele tinha fugido. Ele tinha fugido, né? Feito alguma coisa errada, sumiu do mapa, né? Roubou, sei lá o que ele fez, aqui no texto não fala, né? Mas Paulo vai interceder por Onésimo para que Filemon o receba, e ali no caso estava recebendo, porque ele era escravo, né, de Filemon, fez alguma coisa ali, provavelmente deve ter roubado alguma coisa assim, e agora Paulo recomenda que ele volte e que Filemon o aceite. Naquela época, escravidão, principalmente para uma pessoa que não era judia como Filemon, né, era uma pessoa ali daquela cultura, daquela região, os escravos era uma coisa muito comum, muito normal. A gente já falou sobre isso logo na primeira lição, né? E o fato de Onésimo ter um nome mostra que ele era um escravo talvez de um pouco mais de confiança ali naquele contexto, né? Dentro daquela situação. Então, veja que quando Paulo trata esse assunto, né, ele está mexendo com muitas coisas ao mesmo tempo. Está mexendo com um problema social, sobre escravatura, sobre escravos, né? E Paulo fala, olha, não o considere mais como escravo, mas como irmão em Cristo, o aceite como amigo, o receba como um companheiro para você. Então Paulo, de alguma forma, está interferindo ali na cultura, trazendo uma certa ordem, que havia uma desordem, que a escravidão era aceita, compreendida e entendida como um mercado realmente ali, né? Como eu já havia colocado para vocês na primeira lição. E Paulo, de alguma forma, através do reino de Deus, que através da obediência vai trazer uma nova ordem social, influencia nesse padrão comum da sociedade ali, em termos de mudar esse padrão. Olha, ele era escravo, agora não vai ser mais escravo. O receba, mas a receba como irmão, como um amigo, alguém precioso, importante, como ele foi para mim, uma pessoa, um indivíduo que me trouxe valores, ele vai trazer valores para você também. Então, ele faz um reconhecimento e ele quebra um sistema através de colocar em ordem, tentando trabalhar na cultura daquela época, trazendo isso. Mas, o que mais acontece ali? O que mais a gente observa ali? Ele fala não só de um restabelecimento social de escravidão, mas ele trata de um assunto muito importante, que é o perdão. O escravo, né, a pessoa, e nós já vimos sobre isso, né, que o servo é aquele que perdoa, aquele que é perdoado, que o perdão faz parte dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, dentro desse novo reino que governa a nossa vida. E nós temos que começar a
praticar, nós temos que começar a exercitar o perdão entre nós, para que isso possa sempre estar passando como se fosse uma borracha, uma cândida, limpando as nossas vidas, para que nós possamos voltar em ordem novamente. Quando você não libera perdão, ou quando você não pede perdão, você está causando uma desordem ali naquela situação e na sua vida. Então, o texto fala também de perdão, não fala? Paulo fala, só recebe o escravo, mas não como escravo, mas como irmão, ou alguma coisa assim, não. Paulo fala, olha, perdoa esse irmão. Desconsidera o que ele fez. Se o prejuízo dele foi tão grande, tão desgastoso para você, eu quero pagar essa conta e ajudar vocês dois a se perdoarem e deixar isso não mais acontecer na vida de vocês. Então, o perdão, Paulo pede para que Filemão perdoe Onésimo, não só o receba, mas o perdoe. E o perdão era desconsiderar a dívida, desconsiderar o roubo, desconsiderar aquilo que Onésimo poderia ter feito ali de errado, mas que Filemão deveria desconsiderar isso e perdoá-lo. Então, Paulo incentiva Filemão a perdoá-lo. E a relação que ele faz sobre o perdão, foi o que nós conversamos na classe passada, é que, como nós somos perdoados por Cristo, nós também temos que liberar o perdão ao outro. Onésimo estava voltando, e voltando no sentido, estou pedindo perdão. Era uma atitude de humildade, buscando o perdão. Ele poderia não ser perdoado e ser morto, que era a consequência de um escravo fugitivo. Então, Onésimo, quando retorna a Filemão, ele retorna com o espírito, me perdoa. Paulo intercede por ele, para que Filemão o perdoe, mas ele não vai saber se aquilo vai acontecer ou não. Mas ele se dispõe a resolver aquela situação também. Em cima de uma orientação, em cima de uma direção. Então, nós precisamos aprender que o perdão faz parte dessa relação. Não é só um problema social, mas eu tenho que resolver um problema espiritual também, de limpeza das nossas vidas. Então, quando Paulo recomenda, aí ele relembra o que Cristo havia feito a Filemão, através da vida de Paulo, e Paulo relembra a ele o quanto aquilo foi importante na vida de Filemão, o perdão, a reconciliação com Deus. E ele fala, você deve fazer a mesma coisa com Onésimo. Então, um outro tema importante nesse bilhete é essa lembrança de que o perdão faz parte dessa limpeza. E você vê que Paulo fala assim, só perdoa porque você tem que perdoar. Mas Paulo coloca que o perdão que ele deve conceder é o mesmo perdão que Deus nos concede. Ou tem nos concedido, ou nos concedeu. De nos purificar, de nos limpar e de se esquecer de tudo aquilo. Toda vez que você pede perdão, gente, põe em mente. Você pediu perdão, Deus apagou. Talvez você tenha na lembrança, talvez você tenha no sentimento, mas para Deus, Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então veja, quando eu confesso um pecado, eu sou limpo. Eu posso ter lembrança deles, eu posso ter, às vezes, um sentimento, uma marca dele, mas aquilo também vai sair na minha vida e não vai ter mais efeito de desordem em mim, porque eu já fui perdoado por Cristo. Não é lindo isso? O perdão libera você para viver uma nova ordem de harmonia com Deus e com os outros. E quando você libera o perdão aos outros, você está cooperando nesse sentido. Então, Filemão, quando recebe Onésimo, também está não só Onésimo se retratando, se resolvendo, pondo-se em ordem, mas Filemão tomando aquela atitude, ele também se coloca em ordem, em harmonia. E Paulo lembra, olha, é aquilo que Cristo fez por nós. E como servos, nós temos que reproduzir aquilo que Cristo fez por nós. E o perdão é uma coisa que nós vemos aqui. É interessante que um outro assunto que aparece bem visível nesse bilhete é a obediência.
Claro que ele está falando de ser obediente a Deus, obediência a Jesus, mas ele fala assim, olha, eu poderia mandar você fazer isso, Filemão. Eu conheço a sua vida, eu lembro como você era, o que aconteceu com você, né? E eu sei que eu, como servo de Cristo, e ali ele está se referindo como apóstolo, como autoridade, eu poderia mandar você receber Onésimo. E talvez, se ele mandasse, talvez Onésimo seria recebido, mas não teria o perdão. Não teria limpeza. Não teria essa purificação. Mas Paulo não manda, ele fala, eu poderia, mas eu vou sugerir, eu vou pedir para você fazer isso. É interessante que é a mesma atitude de Deus. Deus poderia te obrigar a pedir perdão, mas Ele não te obriga. Ele deixa como, olha, esse é o melhor caminho, é o caminho que você pode fazer, é a direção que você pode ter para colocar tudo em harmonia. Eu poderia apertar um botão e fazer isso acontecer, mas eu quero que você faça por você mesmo. Então, o perdão, ele tem que ser liberado para quem recebe e para quem dá. Paulo poderia exigir, mas ele não exigiu perdão, que o outro perdoasse. Mas ele colocou na condição de que aquilo seria a melhor solução. E mesmo podendo obrigar, ele fala assim, olha, eu não vou te obrigar, eu estou colocando para você fazer isso, porque eu sei que você vai fazer, né? E é interessante que a palavra Filemon é amoroso. Então ele chega assim, ô amoroso, resolve isso aí, vamos livrar, perdoa, seja perdoado, né? Então o nome Filemon tem a ver com essa palavra amoroso, né? Carinhoso, né? Então provavelmente pode ser o nome do indivíduo, mas também pode ser a forma de trato que Paulo está tendo com uma pessoa que já se mostrava nesse perfil. E ele fala o perfil de Filemon na carta. Olha, eu sei que você é amoroso, você é carinhoso, você é uma pessoa que sabe tratar bem as pessoas. Então, Paulo lembra os valores que são reconhecidos na vida de Filemon. O seu amor, ouço com frequência sobre a sua fé, o seu amor, eu oro, né, para que você coloque em prática. Se você pegar o versículo 6, aí está um versículo chave. Tem todo um reconhecimento de Paulo sobre o caráter precioso que Filemon já tinha, mas ele fala assim, não adianta você só, né, saber essas coisas, ou conhecer essas coisas. Você tem que praticar. E ele põe assim, versículo 6, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida em que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Não é lindo? Então, ele está falando assim, olha, a ordem aqui é você praticar. Não é só saber, mas eu tenho que praticar e eu tenho que exercitar essa atitude. Então, o que Paulo estava querendo que Filemon fizesse? Olha, você é muito bonitinho, você é muito lindinho, as pessoas gostam de você, mas às vezes você precisa colocar isso em prática numa experiência que você está tendo. Por isso que Deus nos dá experiência, para que nós venhamos a crescer, que nem Tiago no capítulo 1 nos coloca. As provações não são para nos derrotar ou mostrar o quanto somos fracos, mas para mostrar as áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas por Deus. Às vezes nós somos provados, e a palavra provado tem um sentido assim, não é para te reprovar, mas provar você no sentido de você poder enxergar o quanto eu preciso melhorar, e o quanto eu dependo de Deus, nesse sentido de poder estar melhorando a cada dia. Então, a obediência aqui, que Paulo poderia estar exigindo de Filemon, por ser um líder da igreja, ou por conhecer a vida de Filemon, ele não usa mandar nele, ele usa sugerir ele. Não só sugere, mas ele fala assim, se você precisar de ajuda, Filemon, eu te ajudo. Não é bacana isso? Alguém ajudando alguém a perdoar. Como é que Paulo ia ajudar? Olha, se esse cara te deu uma despesa tremenda, põe aí na cadernetinha, nota aí para mim. Eu vou te pagar tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu, tudo. Olha, e o pior ainda,
ainda vou te visitar e eu quero ficar na tua casa, então arruma um quarto para mim. Então, você vê que Paulo, ele não só fala, ele pratica, ele exercita e ele ajuda os outros a perdoarem, nem que aquilo tenha um custo. Aí Paulo estava sendo sincero, não tem a dimensão do que esse Onésimo fez com você, mas se for nesse montante, pode deixar que eu vou aí e te ajudo. Então, às vezes, o nosso perdão, nós precisamos nos ajudar mutuamente. Você precisa ajudar o seu filho a pedir perdão, né? Você já fala, pede perdão, né? Não, agora você tem que perdoar, né? Você não é a melhor ajuda, né? Mas a gente tenta, né? Pede perdão para o outro. Não, agora perdoa, você tem que... Paulo não fez isso. Falou, olha, a melhor coisa é você perdoar. E se você precisa de alguma ajuda para perdoar, então vamos lá que eu vou perdoar. Então nós precisamos aprender a nos reeducarmos nesse conceito que a obediência é o que coloca ordem na nossa vida. Então, a gente sempre buscou, eu e a Ieda, pessoas em que nós pudéssemos ter como referência a nós. Pessoas em que nós podemos confiar, que nós podemos obedecer. Então, veja, não é obedecer o que ela mandar, vai fazer isso, não, obedecer no sentido de entender aquilo que Deus está falando naquele momento e que eu preciso. Como Paulo fez com Filemão, nós temos o nosso Paulo. E às vezes o nosso Paulo nos ajuda até não só a irmos e pedirmos perdão, mas aquilo que eu preciso para que aquilo aconteça. Para que o perdão realmente venha. E quando você experimenta isso, de começar, e o tema hoje é obedecer, obedecer a essa nova ordem que vem na sua vida, esse novo governo de Deus, e tudo isso é esclarecido na palavra de Deus. Não é obedecer o pastor, não é obedecer o chefe do núcleo lá, não é chefe, né? Como a gente fala, o líder do núcleo, chefe do pequeno grupo, né? Chefe é de tribo, né, gente? Então, mas assim, o líder de pequeno grupo. Mas é entender que eu tenho que estar debaixo dessa obediência, dessa ordem. E a palavra de Deus é que vai colocar a nossa vida em ordem nesse sentido, e a harmonia que nós precisamos. Então, ter alguém em que eu possa me retratar, buscar orientação, e às vezes até uma ajuda, de me levar até ali, para o meu Filemão, e me ajudar a pedir perdão, sabendo que a minha vida está em risco. Às vezes nós precisamos de pessoas assim, confiáveis. Eu lembro que quando eu me converti, pouco tempo atrás, né, gente, sei lá quanto, mas assim, quando eu me converti, eu era bem jovem, e eu tinha o meu Paulo, né, que era um rapaz da minha idade, nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, 17, 18 anos, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tinha tanto desejo de fazer a vontade de Deus, conhecer por ordem na minha vida, porque a minha vida era uma desordem danada, né? E a gente terminava os estudos nas escolas, na faculdade, naquilo que nós estávamos envolvidos, e nós nos encontrávamos todo dia, mais ou menos entre 10h30 a 11 horas da noite, na casa dele, porque ele não tinha carro, eu tinha carro, então eu tinha que ir até a casa dele, para nós lermos a Bíblia, e ele colocar a minha vida em ordem. E ele me ensinava a Bíblia, e me orientava aquelas coisas que eu tinha que fazer, aquelas coisas que não tinha que fazer, e ele me ajudava, e eu sempre falava, Deus, fala com ele para me dar uma ordem para mim, porque eu não tenho nem coragem de falar para ele qual é o meu pecado, o que eu estou vivendo. E era incrível como Deus usava a vida dele para colocar a minha vida em ordem. E foi uma pessoa importante, foi uma pessoa que teve esse tempo comigo e me ajudou a colocar, a iniciar a minha vida dentro dessa ordem. E tudo aquilo que ele falava, eu obedecia, porque eu entendia como da parte de Deus, orientação de Deus, para pôr a minha vida em ordem. A parte mais difícil para mim foi quando ele falou assim, ele conhecia, né, minha família, a gente morava na mesma rua, e ele falou, Fernando, você sabia que a Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais e devem obedecer os pais? Eu falei, você é louco,
Acho que a Bíblia não conhece meu pai, né? Eu acho que Deus não tem ideia de quem é meu pai, minha mãe. Você está brincando. Não, Fernando, está aqui, ó. Está aqui na Bíblia. Se você quer prosperar, ter vida longa, tá, você tem que obedecer e honrar o teu pai. Falei, cara, você não sabe com quem você está falando, você não sabe quem é ele. Falei, Fernando, não importa quem é, quem deixa de ser, que tipo de Filemão é ele, né? Mas você tem que pôr a sua vida em ordem, né? E os filhos devem essa honra e essa obediência aos pais. Foi muito difícil para mim, mas eu comecei a fazer. Depois eu percebi que foi mais difícil para o meu pai. Entender que eu estava obedecendo ele sendo sincero. Falou, você está aprontando comigo, o que você quer? Fala logo, não sei o que. Porque ele não acreditava que eu estava começando a obedecê-lo, né? Ele não era cristão na época, né? Então ele não acreditava, ele achava que eu estava querendo aprontar com ele, ia zoar, ia fazer alguma coisa errada, né? Mas assim, ou queria alguma coisa dele também, né? E no começo eu achei que era só difícil para mim, mas era difícil para o meu pai também entender, né, que eu estava começando a obedecê-lo. Aí ele começou a me desafiar. Ah, é? Então me ajuda aqui a arrumar uma calha, me ajuda a arrumar... Eu não ajudava nada, né? Me ajuda a fazer isso, ajuda aquilo. Tudo bem, vou lá. Ah, então vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Tá, joia, vou fazer aquilo lá, aquilo outro. Ele não acreditava que eu estava fazendo, né? Estava obedecendo, né? O extremo foi quando ele falou assim, então gostaria que você não fosse na igreja esse domingo, você ficasse aqui. Liguei para o meu amigo, e aí, o que eu faço? Ele falou, se ele não quer que você venha, não venha, Deus está aí. E ele vai honrar a tua obediência e vai te ajudar. E foi difícil para mim não ir na igreja, eu adorava ir na igreja. E obedeci a esse meu amigo, né? Só para encurtar a conversa, que a gente tem pouquinho tempo mesmo, né? Depois meu pai foi para a igreja, minha mãe foi para a igreja, minha irmã foi para a igreja, meus filhos foram para a igreja. Todo mundo foi para a igreja depois, né? Mas assim, a obediência tem um poder, quando você entende isso, tremendo. Porque a obediência vem para pôr ordem naquilo que está em desordem. A irmã queria falar, desculpa, viu? Quando eu estava falando assim sobre o perdão, estava pensando na vida, no dia a dia, né? Que perdoar uma pessoa que a gente não convive muito é mais fácil do que uma que você convive. Porque quando alguém faz algo, perde-se a confiança. E recuperar e voltar a confiar é algo que é o mais desafiador, né? E eu vejo que é mais o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, porque pela nossa vontade, a gente vai sempre desconfiar, não vai dar aquela segunda chance, que é o que Paulo está pedindo, né? Dá uma segunda chance para o Onésimo. A segunda chance exige muito mais de quem aceita esse desafio, porque como que eu vou confiar em alguém que, por exemplo, me roubou, alguém que já me traiu? Nesse sentido. Não, perdoar não é uma coisa fácil, né, irmão? Se a confiança não quer dizer, perdoar não quer dizer que eu vou voltar a confiar plenamente na pessoa como eu confiava. Mas naquela situação específica em que aquilo aconteceu, eu a perdoo. Agora, eu tenho que ter sabedoria e eu tenho que crescer para que situações como aquela não aconteçam na minha vida, ser prudente. Mas o perdão eu tenho que liberar. Para a minha própria vida, para a minha própria paz e para a paz da pessoa, se ela aceitar. Agora, essa nossa experiência me leva a uma maturidade, me leva a um conhecimento de saber, cara, eu preciso tomar cuidado, eu preciso ser zeloso, eu preciso, não é ter desconfiança dele. O aprendizado é meu. O que ele vai aprender com aquilo é um problema dele. Eu aprendo que eu tenho que ser mais cuidadoso, mais zeloso, talvez mais atencioso. Quer dizer, as lições são para mim, não que o outro tem que aprender. Então, o perdão, ele libera o castigo, ele libera a condenação. Ele não tira da tua mente, ou a consequência daquilo, mas ele te libera daquilo que te escraviza a vida. Agora, aquilo que está na minha mente, aquilo que está no meu corpo, foi a causa disso, eu vou tratando em Jesus Cristo, que também não só liberta, mas ele cura a gente das marcas, das feridas, das lembranças. Então, vamos supor que nem eu tenho muitas lembranças hoje, que já não me afetam mais, as lembranças permanecem. Mas a causa, o problema que aquelas lembranças, né, foram consequências, a causa, aquilo já não me afeta mais.
porque eu já perdoei, ou já fui perdoado, e aprendi a minha lição, né? Eu entendi o que eu tenho, como eu tenho que ser ou como eu tenho que fazer. Mas eu me lembro de toda a situação, eu tenho memória. A gente não perde a memória quando perdoa. A gente simplesmente, nós nos liberamos do castigo, ou da penalidade da falta de perdão, né? E começamos a viver, né, uma nova vida, uma vida liberta de tudo aquilo. Então, mesmo em relação ao outro, né, isso é um problema dele, né? O meu papel, o papel de Onésimo era ir até Filemão. Se Filemão ia fazer certo ou errado, aí é um problema, mas Onésimo estava fazendo aquilo que era correto e certo. Filemão poderia ter falado assim, olha, tudo bom, eu te perdoo, mas não esqueço. Não perdoa? O que é não esquecer? É trazer à memória e tudo aquilo que a memória tem de emoções e sentimentos errados. É o arquivo. Agora, Filemão não vai nunca mais se lembrar do que Onésimo fez? Não, ele lembra, mas aquilo fica tão insignificante, fica tão no passado, que ele fala, como esse menino cresceu. Olha a confiança que eu posso ter nele agora. Olha aqui. Então, ele vai, lembrança ali, mas não vai ter mais aquele sentimento, aquelas emoções que são perdoadas no pecado. Mas isso a gente conversou no domingo passado, né, sobre perdão, né? E hoje a gente está colocando essa nova ordem de nós entendermos como é importante obedecer. E obedecer o quê? O quem? A Deus, a sua palavra, lida, entendida e às vezes trazida por uma pessoa na nossa vida de confiança. Se você pegar, né, veja que Abrão, ele obedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, ele teve as penalidades. Mas ele obedeceu e muitas coisas maravilhosas aconteceram na vida dele e acontecem em suas gerações até o dia de hoje. Então você vê experiências de obediências, como Filemão obedeceu a Paulo, porque Paulo falava em nome de Jesus uma palavra de purificação e santificação. Quer dizer, não é obedecer, ó, varre aqui, ó, varre ali. Isso é uma ordem social. Mas nós estamos falando de algo maior, algo melhor, algo em que nós precisamos entender que obedecer a palavra, e a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Veja, eu sou submisso aos meus líderes, enquanto a palavra de Deus estiver na boca, no coração deles, no sentido de dirigir a nossa vida, nos guiar. Por isso que a palavra deve ser o norteador da nossa vida. Eu preciso conhecer a Bíblia, saber da Bíblia, ler, que nem nós lemos hoje. Aqui essa carta imensa, né? Aprendemos 3 grandes lições sobre perdão, escravidão e obediência, quer dizer, uma ordem de pureza e limpeza, uma ordem social e uma ordem de saber se posicionar em obediência àquilo que Deus quer para a nossa vida. Então hoje, nós estamos aprendendo que o servo, ele é obediente, né? Então, vamos supor, você enquanto pai ou mãe, está dando uma ordem aos seus filhos, veja, isso é obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus manda que nós, enquanto pais e mães, façamos isso. Colocamos ordem nos nossos filhos. Mas a Bíblia também fala que nós devemos colocar ordem sem causar um dano a eles. Como é que a Bíblia fala? Não? Os vossos filhos. Não irriteis os vossos filhos. A coisa que mais os pais fazem, mais do que colocar a ordem, é irritar. O que é irritar? Falar muito e fazer pouco. Você deu uma ordem? Deu uma ordem. Não vai fazer? Não vai fazer. Vai fazer? Vai fazer. Mas a gente não fica contente só com isso, a gente quer irritar. E vai, e lembra ele, passou uma semana, 2 meses, você lembra ele de novo. Quer dizer, a Bíblia também coloca os pais em ordem, para que não irrite os seus filhos. Coloca uma ordem para os filhos, obedeçam os vossos pais. Então veja, todos nós estamos debaixo de uma mesma ordem de Deus, de um plano magnífico de Deus de colocar a nossa vida em ordem. Por exemplo, a Bíblia manda que a esposa obedeça ao seu esposo. Tá certo, irmãos?
Ó, já levou, uma irmã levantou a mão. E os irmãos não falam nem amém, nem glória a Deus. Valeu, irmã. O microfone, senão a igreja está muito grande hoje aqui. Passando por esse momento na minha casa, né? Bom dia, gente. Eu estou passando por esse problema na minha casa. Eu tenho um filho que não me obedece. Se a gente deixa, ora ou fica ali falando, insistindo, porque é uma coisa que ele tem que fazer. Aí Deus, acho que veio hoje certinho para mim essa palavra. Veja, irritar o filho não resolve, só piora a situação, né? A gente não deve irritar os nossos filhos, isso é bíblico. Agora, fazer com que os filhos nos obedeçam, isso é bíblico. Então, como é que eu faço que o filho entenda obedecer? Obedecer é o seguinte, olha, se você fizer isso, você vai ter isso de consequência. Agora, enquanto pai, eu não só falo para ele, olha, se você fizer isso, você vai ter isso de consequência. Eu tenho que trazer a consequência para a vida dele. Seja uma consequência boa porque ele obedeceu, ou seja uma consequência que não seja tão boa para ele porque ele não obedeceu. O nosso problema é que a gente tenta ser, sabe, condizente que a gente fala? Conivente, né, com dó, com pena, judiação, e aí a gente vai estendendo o pecado do filho ao nosso pecado. Então, a obediência de Deus é o seguinte, você faz isso, você recebe isso. Se você não fizer isso, você recebe isso. Isso se chama justiça de Deus. E Deus é justo até comigo como pastor, gente. Deus falou, Fernando, faz isso. Se eu faço, se eu não faço, é a consequência da obediência para manter a ordem. Então, os pais, é uma representatividade dessa ordem de Deus. É a pessoa física que ele vai ter essa relação, né, pessoal com que essa ordem de Deus está sobre ele. Então, o problema de nós, enquanto pais, é que nós damos a ordem, irritamos os nossos filhos e deixamos a coisa ir, sem fazer com que a ordem aconteça. Tem duas pessoas. Bom dia. Teve uma época que eu precisei morar na casa dos meus pais, né, com os meus 2 filhos mais velhos, pequenos. E a minha mãe tinha uma forma de tratar os netos e eu uma outra forma de tratar os meus filhos. E aí eu orei, pensei e fazia os cursos, né, que tinham de educar filhos à maneira de Deus. E aí eu entrei num acordo com eles. O meu domínio, as minhas ordens eram obedecidas dentro do nosso quarto. Então eu tinha, num quarto eu tinha a minha cama, a cama dos meninos, e ali quem mandava era eu. Mas da porta para fora, nós 3 obedecíamos o meu pai e a minha mãe. E aí a gente conseguiu aí restabelecer essa ordem, e aí eles viram que eu também obedecia o meu pai e minha mãe, até em coisas que eu não queria, né? E aí eles aprenderam também a me obedecer, a fazer o que eu fazia, né? Bom exemplo. Quem mais quer falar? Super lindo o exemplo. Eu aprendo muito com essa mulher, muito. Ela é muito prática, né, de nos ensinar. Essa questão dos filhos, ela tem muito a ver também com as faixas etárias, não é? Você tem filhos pequenos, é mais fácil carregar para o quarto e falar, aqui mando eu, né? Mas, às vezes, é um filho adolescente. E, às vezes, é um filho adulto, que já não é nem adolescente mais. Ele já é adulto para algumas coisas. E, às vezes, você vê seu filho adulto agindo como criança ou como adolescente. Como é que você vai fazer isso? Na adolescência, é típico do adolescente essa questão de confrontar, porque ele está tentando encontrar o lugar dele no mundo, ele está tentando se impor como pessoa, tem todo um quadro aí que não é bem a questão da desobediência, é muito mais a questão de se achar, se encontrar no mundo. Agora, é claro que isso tem que ter limite, né? Você tem, então, o que a gente também fala é dosar um pouco essa expectativa em relação à faixa etária. Você não pode esperar que uma criança de 2 anos decida por ela mesma se ela deve ou não pôr o dedo na tomada. Ela vai tomar um choque, ela pode morrer se for uma tomada com uma voltagem muito alta. Então, eu tenho que colocar os limites de acordo com aquela faixa etária. Com um adolescente,
Não adianta você pôr 1000 regras, porque ele não vai obedecer. Então, é importante você saber o que, de fato, você não vai tolerar. E as outras coisas, ele não arruma o quarto. É o quarto dele. Ele vai ter que vestir roupa suja se ele não puser a roupa para lavar. Ele vai ter que encontrar as próprias meias dentro das gavetas sujas, porque ele não pôs para lavar. Mas, às vezes, como pais, a gente fica com dó. E aí a gente vai lá e pega e faz. Então, não tenha dó. Você falou que as roupas têm que estar no lugar para serem lavadas? Deixa ele agir. Porque ele vai ter que aprender com essas decisões. Agora, não adianta pôr 1000 regras. Porque, senão, o tempo todo você vai se irritar, porque ele não vai fazer. Então, escolha que batalhas você quer. Algumas coisas são inadmissíveis. Então, essas inadmissíveis, seja firme. Eu não vou tolerar isso. Agora, eu não vou tolerar que você fique o dia inteiro no celular. Eu não vou tolerar que você não leve as roupas. Eu não vou, aí não vai adiantar. Então, escolha que batalhas. O que é realmente imprescindível? Eu vou batalhar por essas. Quando você tem uma criança pequena, então você vai ter regras relacionadas à obediência, à segurança dela, e é uma dosagem isso, né? Quando você tem filhos adultos, não trate como criança, não trate como adolescente. Ele é um adulto, tem que se responsabilizar. Agora, não pode ficar com dó do pimpolho, porque senão o camarada vai fazer 40 anos agindo como criança. Então, aí o problema não foi o do filho, aí era problema nosso, né? Eu lembro de um casal, uma vez, numa conferência, eles nos perguntaram assim, puxa, mas como isso vai acontecer? Meu filho, ele é uma criança, tem 35 anos, né, pastor? Já está com 40, né? Está com 40 anos, não quer sair de casa, ele gosta da mamãe, gosta do papai, ele não quer sair de casa, eu não sei o que mais fazer, ele precisa sair, precisa casar, e ele falando, né? Eu perguntei, ele ajuda a pagar alguma coisa? Não, pastor, né? O dinheiro é para ele mesmo, mas ele ajuda a fazer, não. Mas eu falei para ele, eu tenho uma solução para você, vai resolver o teu problema, você vai sair daqui com o problema resolvido. Eles levantaram, o que eu tenho que fazer? Pega a chave da casa e não dá mais a chave da casa para ele, põe para fora. Porque com essa idade é um sem vergonha. Entendeu? Então, é só pegar a chave e o teu problema está resolvido. E o Fernando falou, olha, separa 2 contas importantes e fala que agora ele vai pagar. Porque se ele mora com vocês, ele tem que pagar as contas também. Então, ele vai pagar o seguro do carro, ou ele vai pagar o aluguel da casa. E aí o senhor falou, mas acho que ele não vai querer. Então, ele não vai querer ou você não vai colocar? Porque na hora que ele começar a pagar, a gente tem experiência recente aí de um amigo, né? O filho queria morar sozinho. Falou, deixa ele morar, porque ele vai ter que pagar o aluguel, ele vai ter que pagar a comida, ele vai ter que pagar isso, aquilo. Ele vai ter um pouco mais de noção do que os pais passam. É importante, né? Então, divide alguma compra. Mas também, eu deixo ele pagar a conta de água, que é R$12. Filha, não vai sentir nada. Você põe uma conta importante para ele pagar. Paga o aluguel agora. Vai pagar o seguro do carro. Vai pagar o seguro do carro mais o seguro saúde. Opa! Então, aí o camarada vai falar, então, desse jeito é melhor eu morar sozinho. Também acho. Tchau. Gente, hoje nós estamos tendo o privilégio de ter a Marli com a gente. Ela cuida, é pastora do departamento infantil da nossa igreja. Então, se você tem alguma situação com a tua criança, que não seja de 40 anos, 35, né, Marli? Um pouquinho mais baixa. A Marli tem uma equipe imensa de voluntárias e pessoas que trabalham com crianças. É só procurar a Marli, ela vai estar orientando. Porque esse momento não dá, né? Tão pouquinho tempo para a gente conversar, né? Então, para a gente não correr nenhum risco de falar nada errado, então procure a Marli se você tem filhos pequenos, né? Abaixo de 35, né? E ela vai estar te ajudando e orientando. Mas só queria deixar então com vocês que um bom servo é aquele que sabe obedecer. E obedecer coloca a nossa vida em ordem,
para que a gente possa viver a plenitude que Deus tem para as nossas vidas. Obedecer quem? A palavra de Deus. Obedecer às ordens de Jesus. Obedecer ao quem? Às vezes aquela pessoa que eu respeito, eu admiro, e eu sei que ela vai me ajudar naquele processo, como Onésimo e Filemão tinha em Paulo. Essa pessoa de referência. Qual a tua pessoa de referência? Qual a pessoa que você tem como referência, que você vai falar assim, olha, o que ela colocar para mim, eu vou entender como parte de Deus, porque realmente bate com aquilo que Deus quer colocar em ordem na minha vida, e eu vou obedecer. Então, é muito importante essa qualidade do servo, porque isso nos torna mais manso, mais suave, a vida mais agradável, e a gente consegue voltar à harmonia que Deus criou o universo, criou o homem e a mulher. Que Deus possa ajudá-los muito, né? Nesse sentido de continuarem sendo esses servos que perdoam, esses servos que obedecem. Amém? A Ieda vai estar terminando? Vocês fizeram a tarefa de pedir perdão, de perdoar essa semana? Eu falei para vocês logo de cara que eu tive que fazer, né? Tá certo? Nós vamos então pensar nessa semana sobre a questão da obediência. Que áreas da minha vida é difícil de obedecer? Em que temas da minha vida é difícil de obedecer? Então, a tarefa é realmente tirar um tempinho para pensar. Eu não gosto de obedecer quando alguém me contraria. Eu não gosto de obedecer em tais situações. Você vai pensar essa semana e a gente vai começar a semana que vem falando ainda sobre obediência para fechar esse assunto a partir da sua tarefa. Tá bom? E eu espero que esse tema, que você não precise ser confrontado hoje já com essa questão da obediência, como eu tive que ser, mas foi muito interessante, porque a gente conseguiu colocar em prática essas coisas todas. Vamos orar? Isso tudo é muito, muito rico, né? E são temas difíceis para nós, que mexem com o nosso orgulho, né? Com a nossa vaidade, com coisas mas que coisas que precisam morrer em nós, porque nós queremos ser servos de Jesus, queremos ser representantes do reino aqui, queremos que a vontade, o governo de Deus se estabeleça na nossa casa, na nossa vida, tá certo? Vamos orar então? Obrigada, Senhor, por esse tempo, nós estamos refletindo sobre sermos servos de Jesus, não é fácil para nós, e a gente não tem uma receita que a gente possa seguir, é cada dia, todos os dias. Mas a gente tem o Teu Espírito que fala ao nosso coração, que é nosso consolador, que também nos ensina sobre a justiça, sobre o pecado, sobre a verdade. E nós te agradecemos, porque o Teu Espírito tem sido real na nossa vida, nos ajudando. Nós sabemos que muitas pessoas aqui estão enfrentando essa dificuldade, às vezes com o filho, às vezes no trabalho, questões de obediência para obedecer alguém e pessoas que não estão obedecendo. Não é simples, não é fácil. A gente não está querendo colocar isso de uma maneira simplista, mas nós temos o Senhor e o Senhor nos dá sabedoria para agirmos em cada situação, segundo a Tua vontade. Queremos ser servos do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Nós queremos nos apresentar ao Senhor, sempre com essa alegria de Te servir. Abençoa aqueles que estão enfrentando dificuldades. Abençoa aqueles que estão enfrentando lutas pessoais nessas áreas, Senhor. Para que todos nós possamos, neste tempo juntos, aprender com a Tua palavra e crescer como servos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.